José Armando pergunta a Esmeralda se ela deseja retornar à casa grande. Ela admite que sente falta de lá, porém afirma que ainda não se sente pronta para voltar ao lugar onde viveu os momentos mais felizes, mas também os mais dolorosos de sua vida. Georgina comenta com Bernardo que quer conhecer Lúcio Malaver, acreditando que a solução seria ele assumir a paternidade do filho de Esmeralda. Melésio diz a Firmino que o Dr. Malaver está deixando a cidade, mas Firmino esclarece que, na verdade, Lúcio pretende ir até a capital para procurar Esmeralda. Rodolfo informa a Crisanta que os procedimentos legais para registrar oficialmente Esmeralda como filha já estão em andamento. Enquanto isso, Branca e o grupo fazem um passeio de gôndola em um ponto turístico. Fátima conta a Rodolfo que Rita exigiu que ela e Graziella desocupem a casa no dia seguinte depois de perderem a herança de Emiliano. Ela revela ainda que vendeu sua propriedade e perdeu todo o dinheiro, deixando-as sem recursos e sem destino. Rodolfo se enfurece ao descobrir que Fátima ocultou a verdade e desconfia que ela pretendia casar Graziella com José Armando por interesse financeiro. Desesperada, Fátima implora por ajuda. No hospital, José Armando pede que Esmeralda cuide do pequeno Ângelo, mas ela recorda que não é enfermeira. Hilda aproveita para contar que Esmeralda pretende seguir a profissão de enfermagem com o apoio de Álvaro. Quando Hilda se afasta, José Armando se aproxima e insiste para que Esmeralda continue conversando com Ângelo para animá-lo, enquanto comenta que irá examinar Dionísio. Esmeralda ressalta que Adrien e Aurora pretendem se casar assim que Dionísio receber alta. José Armando questiona o amor de Adrien por Graziella e afirma que ela foi forçada a se casar com outro por circunstâncias adversas, mas ainda deseja reconquistar o antigo amor. Esmeralda responde que já é tarde para isso, porém José Armando declara que nunca é tarde para um amor verdadeiro como o deles. Nesse momento, Georgina surge agindo com naturalidade. Logo depois, Hilda chama José Armando com urgência. Sozinha com Esmeralda, Georgina parabeniza de forma irônica, insinuando que ela usa o filho para reconquistar José Armando. Esmeralda rebate dizendo que jamais faria algo assim, pois seu filho é único. Georgina então sugere que o verdadeiro pai pode aparecer para reivindicar a criança. Rodolfo explica a Branca a situação de Fátima e Graziella e comunica que elas terão de morar com eles. Georgina volta a pressionar Esmeralda, afirmando que se Lúcio exigir a paternidade, ela terá de se casar com ele ou entregar o filho. Esmeralda afirma e declara que José Rodolfo não é filho de Lúcio, mas de José Armando. Georgina lembra que José Armando não está disposto a reconhecer a criança e Esmeralda afirma que essa é uma questão que cabe apenas a ela resolver. Branca informa José Armando que Fátima e Graziella irão morar na mansão e pergunta se ele não percebeu a semelhança entre o filho de Esmeralda e ele. Mesmo assim, José Armando prefere acreditar que não é o pai, tentando poupar a si mesmo de um possível sofrimento. Em particular, José Armando revela a Adrien que Graziella abriu mão da herança e da posição social na tentativa de reconquistar seu amor. Adrien fica ainda mais perturbado ao saber que Graziella e Fátima irão viver na mansão. Confuso, admite para si mesmo que ainda ama Graziella e se questiona sobre qual decisão deve tomar. Com a ajuda de Crisanta, Graziella recolhe as últimas malas e confessa sentir alívio por deixar o que chama de gaiola dourada. Fátima, inconsolável, chora ao abandonar a casa e tenta levar um objeto de prata, mas é impedida pela filha, que a lembra de que nada mais lhes pertence. Por telefone, Graziella comunica a Rita que estão saindo e entregam definitivamente a residência. Ao chegar à batida mansão, Fátima desabafa com Branca, afirmando que perdeu tudo mais uma vez e se sente na miséria. Ela declara que preferia morrer, sendo advertida por Branca a não blasfemar para não atrair desgraças ainda maiores. Branca informa que Rodolfo garantirá a Fátima e Graziella uma quantia mensal para cobrir as despesas. No consultório, a família aguarda apreensiva os resultados dos exames de Dionísio, já que o casamento depende da liberação médica. José Armando esclarece que a taxa de glóbulos vermelhos está um pouco baixa do ideal e que precisam avaliar as radiografias antes de tomar uma decisão definitiva. Na vila, a expectativa é grande para a recuperação de Dionísio e uma comemoração é preparada. Branca acusa Graziella de continuar agindo por impulsos egoístas. Dionísio revela a José Armando que Lúcio Malaver vendeu suas propriedades e pode estar seguindo para a capital com a intenção de procurar Esmeralda. Preocupado, José Armando pede a Dionísio que o mantenha informado, embora reconheça que Esmeralda já conte com alguém que a proteja. Mais tarde, ao analisar as radiografias, José Armando confidencia a Esmeralda que a lesão de Dionísio ainda persiste e por isso não pode conceder alta, pois o risco continua. Ao relembrarem a fazenda, José Armando e Esmeralda admitem que as recordações são belas, mas também carregadas de dor. Ele confessa que em certos momentos sente como se ela ainda estivesse ao seu lado.
Esmeralda tenta se afastar, porém José Armando, tomado pelo desejo de beijá-la, insiste que aquele é o momento ideal para conversarem e se entenderem. Branca demonstra inquietação com o comportamento de Graziella e sugere que talvez ela precise de acompanhamento psicológico. Rodolfo se mostra incomodado com a insinuação de desequilíbrio, mas Branca sustenta que a sobrinha não aparenta ter domínio sobre si. José Armando pergunta a Esmeralda se ela lhe concederia uma nova chance, mas ela recusa, afirmando que não voltará atrás, pois preserva sua dignidade e já aceitou o amor de outro homem. Diante disso, ele pede que ela chame apenas Adrian e promete não voltar a importuná-la, pedindo desculpas. Enquanto Georgina conversa com Branca, Fátima surge e comenta que Graziella também estava prestes a se casar com José Armando quando Esmeralda apareceu e tudo desmoronou. Em particular, Georgina alerta Fátima de que Graziella pode acabar fugindo com Adrian agora que vivem tão próximos. José Armando comunica a Adrian que Dionísio ainda não está totalmente restabelecido e que o tratamento deve continuar por mais 2 ou 3 meses. Adrian se mostra desconcertado ao saber que precisará permanecer por mais tempo perto de Graziella, convivendo diariamente com ela. Fátima afirma a Georgina que já está exausta e decide que deixará Graziella cozinhar, lavar roupas sujas e criar uma porção de filhos para que assim aprenda uma lição. Georgina pergunta por Lúcio Malaver e descobre que ele ficou com o rosto desfigurado ao salvar Esmeralda de um incêndio, passando desde então a acreditar que tem direitos sobre ela. Fátima acrescenta que Lúcio continua amando Esmeralda de maneira obsessiva. Logo depois, Fátima se retira ao perceber a chegada de Graziella. Georgina nota que mesmo após perder a casa, Graziella demonstra serenidade. A jovem afirma que agora se sente livre. Georgina adverte de que poderá se arrepender, mas Graziella nega qualquer dúvida e mantém sua fixação por Adrian. Na vila, Adrian e a família comunicam que o tratamento ainda não terminou e que precisarão permanecer na capital por mais 3 meses. Com isso, o casamento com Aurora é adiado, deixando-a entristecida. Dominga, Socorro e seu Cláudio tentam preservar o ânimo de todos. Esmeralda apresenta Álvaro a Fátima, que os recebe com gentilezas forçadas. Esmeralda se surpreende ao saber que Fátima e Graziella estão morando na casa de seus pais. Fátima elogia o filho de Esmeralda e pede que ela o leve para visitá-los, a fim de lhe trazer alegria. Ao perguntar sobre o casamento, Esmeralda explica que aguardam apenas a regularização de seu verdadeiro sobrenome. Fátima elogia Álvaro e nesse momento José Armando chega. Bernardo informa a Georgina que dentro de poucos dias Malaver estará na cidade. Georgina manifesta o desejo de que José Armando continue negando a paternidade para que quando Lúcio reivindicar o filho, ele se afaste de vez de Esmeralda. Fátima comenta que o maior beneficiado com o casamento será o filho de Esmeralda, pois finalmente terá um pai. Esmeralda responde que José Rodolfo já é cercado pelo amor de muitas pessoas. José Armando escuta a conversa visivelmente incomodado. Esmeralda e Álvaro se despedem, prometendo retornar para conversar com Rodolfo. Fátima provoca José Armando ao elogiar Álvaro e insinuar que ele e Esmeralda aguardam apenas a mudança de sobrenome para oficializarem o casamento. Graziella vai até o quarto de Adrian e marca um encontro na praça à noite, insistindo para que retornem o relacionamento. Quando Branca e Rodolfo chegam em casa, Fátima os informa de que Esmeralda esteve ali com o noivo para tratar do processo de reconhecimento e comenta o quanto Álvaro demonstra ansiedade pelo casamento. Em seguida, Branca pergunta a José Armando sobre Dionísio. José Armando explica que Dionísio não recebeu alta, pois a lesão ainda não está totalmente curada, o que surpreende Fátima. Branca confirma que Adrian e Aurora pretendem se casar e seguir para a Casa Grande assim que Dionísio se recuperar. Fátima questiona se o casamento realmente acontecerá, mas José Armando assegura que sim. Incomodado com as perguntas sobre seu encontro com Esmeralda e o noivo dela, José Armando se retira, comentando apenas que seu relacionamento com Georgina vai indo. Fátima percebe a falta de entusiasmo em suas palavras. Adrian afirma a Graziella que não pode trair a Aurora nem desonrar a família Penha Real, pedindo que ela não o procure mais. Ainda assim, ela insiste para que ele a encontre na praça naquela noite. Socorro incentiva a Aurora a oficializar a união mesmo sem viagem, mas a Aurora prefere não pressionar Adrian. Enquanto Graziella aguarda na praça, angustiada com a demora, Adrian visita a Aurora, que se alegra com sua presença. Contudo, a imagem de Graziella não lhe sai da mente e ele acaba correndo para encontrá-la sem dar explicações. Graziella é abordada por 2 homens e decide ir embora. Ao chegar à praça, Adrian já não encontra Graziella e os dois sofrem. Sebastião aconselha José Armando a realizar um exame de DNA para esclarecer a dúvida sobre a paternidade do filho de Esmeralda. Ele recusa, alegando que não conseguiria se perdoar por isso. José Armando informa a Ângelo que sua recuperação evolui bem. Esmeralda visita o menino e ele agradece pela dedicação, mas ela afirma que faz isso de coração.
Ângelo demonstra alegria ao vê-la. Bernardo conta a Georgina que passou a noite com uma pressão no peito. Ela insiste para que lhe faça um check-up e demonstra interesse na iminente chegada de Lúcio Malaver, ciente de que isso pode causar conflitos caso José Armando descubra, mas decidida a manter seu plano. Rodolfo repreende Graziella por ter chegado tarde, ela mente dizendo que jantou com Doris. O tio espera que ela tenha encerrado qualquer envolvimento com Adrian. Graziella confirma, enganando, embora em seu íntimo reconheça que ainda o ama. Rodolfo também informa que o casamento de Adrian foi adiado devido à saúde de Dionísio. A notícia deixa Graziella satisfeita, mas ao mesmo tempo intrigada, sem compreender por que Adrian não compareceu ao encontro. Fátima confidencia a Georgina que não suporta Esmeralda. Em visita formal, Álvaro declara aos pais de Esmeralda sua intenção de se casar com ela. Afirma que deseja amá-la por toda a vida e ser um orientador e amigo para José Rodolfo até que o menino possa chamá-lo de pai. Rodolfo então pergunta à filha se é realmente isso que ela quer.